Boa tarde, estamos começando mais um Dialogando, hoje quarta-feira, onde nós recebemos dois convidados especiais. Monsenhor Luiz Carlos de Paula, que é o nosso vigário-geral da nossa Arquidiocese de Juiz de Fora e pároco da Catedral. E o Rui Figueiredo, que é diácono também da nossa Arquidiocese. É um prazer enorme tê-los nos nossos estúdios. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a nossa audiência e um agradecimento especial ao nosso Monsenhor Luiz Carlos, que é o nosso diretor-geral da nossa Web TV, que completou um ano com muito sucesso, muitas visualizações, este mais novo canal de evangelização e de informação. E o assunto hoje é Escola Diaconal. E nós trouxemos o Monsenhor Luiz Carlos e o diácono Rui, que estão sempre presentes, fazendo esse trabalho tão bonito, onde o Monsenhor Luiz Carlos é diretor da escola. Monsenhor, uma boa tarde, Rui, muito obrigada pela presença, para que a gente possa informar aos nossos internautas, telespectadores e as pessoas agora do Face, porque nós estamos em transmissão ao vivo pelo site e pelo Facebook. Monsenhor, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor falasse o que é o diaconato. Em primeiro lugar, boa tarde, Mônica, boa tarde aos nossos internautas, aqueles que nos assistem nesse momento. É uma alegria muito grande estar aqui na Web TV e falar sobre um assunto que é tão importante para nós, que é o diaconato permanente. É com muita alegria que nós falamos sobre esse assunto, que nós temos na nossa arquidiocese 26 diáconos ordenados e estamos aí com candidatos na escola diaconal. Então, esse é motivo de alegria. O ministério diaconal é um ministério ordenado. Nós temos na igreja ministérios ordenados e ministérios instituídos. Os ministérios instituídos são os leigos que assumem determinado ministério de uma forma temporária, como os ministros da comunhão eucarística, os ministros da palavra, ministros das exéquias e outros ministérios. E o ministério ordenado, que é o ministério do diácono, do padre, do sacerdote e do bispo. O ministério diaconal é um ministério importante na igreja e exercido por homens que se preparam para ele através do estudo, através da orientação pastoral, do acompanhamento humano-afetivo, através da escola, e depois vão exercê-lo numa paróquia e sempre que for necessário também poderão ir a outras paróquias. Bom, Diácono Rui, gostaria que você falasse para nós agora quando é que surgiu o Ministério do Diaconato ou Diaconado? Pode-se usar as duas expressões, né? Realmente, no começo do caminhar da igreja, os apóstolos sentiram necessidade de mais pessoas se dedicarem ao serviço caritativo. Então foram eleitos 7 homens de virtude comprovada, sobre os quais foi imposta as mãos pelos apóstolos, foram os primeiros diáconos. Já na carta de São Paulo a Timóteo, ele já faz alusão sobre o perfil do diácono, que deveria ser uma pessoa de virtude comprovada, não dado ao vinho, bom chefe de família, e a sua esposa também não fosse faladeira. Esse faladeiro aí é um pouco fofoqueira, né? A igreja de Timóteo estava em crise. Muita gente generaliza o que Paulo falou a Timóteo. Não consinto que a mulher fale, né? Mas porque ele foi por ordem na igreja particular do Timóteo, né? Então, muita gente pega aquilo e aplica toda a igreja. Não é assim. Naquela realidade, né? Ele colocou. Perfeito. Bom, senhor, isso é uma pergunta, inclusive, até de um internauta, e eu acho muito interessante, porque poucas pessoas, às vezes, nem todos têm o conhecimento. Ficando viúvo, o diácono permanente, ele pode ser ordenado presbítero, ele pode ser ordenado padre? Olha, a princípio, a vocação é para o diaconado permanente, para ser diácono, não é a vocação sacerdotal. Mas pode ser que, ficando viúvo, aquele diácono, ele sinta o chamado de Deus para o sacerdócio. Aí ele vai procurar o bispo, ele vai colocar o seu desejo, que está sentindo esse chamado, e o bispo
vai avaliar a situação. Pode ser que aceite para que ele se prepare mais, não é? Porque aí ele tem que fazer uma outra preparação para o ministério sacerdotal. Ou então o bispo vai dizer, não, é melhor que você continue diácono. Ele teria que completar, né? Caso ele não tenha... Ele já teria teologia, filosofia, teologia? Alguns fazem a teologia como a dos seminaristas, os que vão ser sacerdotes. Outros fazem a teologia específica da escola diaconal. Sim. E, no caso, é feita também uma avaliação para que ele possa fazer aquelas disciplinas, estudar aqueles conteúdos que não foram estudados na escola diaconal. Complemento. Né? Complemento. Correto. Principalmente a teologia moral, né? Que implica no padre atender confissão, tem que ter uma boa base de teologia moral. Exatamente. Né? A questão da confissão, que o diácono não atende confissões, então ele precisa de todo esse preparo, como o diácono Rui está lembrando aqui, além de outras também formações que tem que receber. Por exemplo, ele vai, como padre, depois presidir a Eucaristia, então há toda uma preparação para exercer essa presidência. Não é permitida ao diácono a unção dos enfermos, o sacramento da Eucaristia e da confissão. O diácono ele batiza e ele assiste aos casamentos. Além de outros trabalhos que ele faz, como presidir celebração da palavra, né, dar bênçãos e animação pastoral. Certo. Bom, Rui, queria que você falasse, você como diácono, já... Quantos anos já? Aqui, nós estamos com 13 anos, né? 13 anos. 13 anos, Se o diácono ficar viúvo, ele pode se casar novamente? Em princípio não podia, mas o próprio Paulo VI abriu uma exceção nos Estados Unidos, um diácono que faleceu a esposa, estava com filhos pequenos, o Papa autorizou. As novas diretrizes do diaconato, no Brasil a CNBB já aprovou, e a Santa Sé também, se for necessário o trabalho dele na pastoral, tiver filhos para criar, a igreja pode autorizar. Nada, se tiver filhos pequenos, o critério sempre, nulum sine episcopo, nada sem o bispo, ele decide. Correto. Monsenhor, como é o processo de formação? Olha, o processo de formação é do seguinte modo. Aqui na nossa arquidiocese, a primeira escola, ela começou com Dom Clóvis em 2001. E essa orientação nós continuamos, né, e agora com as novas diretrizes. Então há um aprimoramento a cada turma, nós estamos na terceira turma. O primeiro diácono da arquidiocese, diácono permanente, foi o diácono nosso aqui, o diácono Gaio, que hoje é padre. Ele ficou viúvo e o bispo achou por bem que deveria aceitar, né, o seu desejo de tornar-se padre. Naquela época ele fez a teologia no seminário, junto com os seminaristas, né, morando com a sua família, logicamente. E depois, em 2001, começou a Escola Diaconal Santo Estevão. Então, a nossa formação aqui, a orientação é a seguinte. Primeiro, há um momento de indicação. Então, o pároco, juntamente com as pessoas que estão à frente da paróquia, eles vão observando os homens que trabalham ali, aqueles que teriam condições para o exercício do diaconado. E convida para uma conversa, conversa também com a esposa do candidato e vê a possibilidade da indicação. Depois é feita a indicação e o Conselho de Formação da Escola Diaconal reúne, estuda o currículo de cada candidato para ver os que têm condições de entrar para a escola e os que não têm. Então aí já é feita também uma seleção. Depois tem um período de 6 meses de propedêutico, onde há uma introdução na preparação. Esse momento é um momento de aprofundar o que é o diaconado permanente, as exigências do ministério, né, tudo aquilo que ele terá que assumir. Então é um período muito importante.
Terminado, no final desse período é feita uma avaliação, é feita uma visita à família, à casa de cada candidato, e aí tem os que são aprovados para começar o curso de teologia da Escola Diaconal e os que não são aprovados. E aqueles que são aprovados começam então o primeiro ano o primeiro período do primeiro ano de teologia. E no final de cada período existe uma avaliação também, onde pode ser que continue, pode ser que seja aconselhado ao afastamento ou a própria pessoa perceba que quer continuar como leigo, que a sua vocação é como leigo na igreja. E depois continua, nós temos 3 anos de formação, então 6 meses de propedêutico, 3 anos de estudo da teologia. Terminado os 3 anos e meio, geralmente o bispo pede mais 6 meses de experiência pastoral, onde eles vão receber já o ministério de leitor, depois o ministério de acólito, e fazendo essa preparação na paróquia onde eles residem, onde atuam, para depois uma avaliação se tem condição ou não de assumir o diaconato permanente. Aí, aqueles que são aprovados recebem a ordenação diaconal. São vários passos, né? São vários passos. Sem dúvida alguma, o senhor não falou por modéstia, mas o diaconato na Diocese de Juiz de Fora se deve primeiro ao Espírito Santo de Deus que soprou. Dom Clóvis, Monsenhor Luiz Carlos e Padre Dondice. Havia-se uma resistência ao diaconato aqui, talvez porque não conheciam ainda qual a função do diaconato permanente pós-concílio. Mas esses 3 conseguiram realmente obter uma maioria de apoio lá para a abertura da escola. Você não falou isso, mas eu não esqueço. É bom que vocês estão aqui para passar essas experiências e informações. Isso. Bom, eu queria te perguntar agora, Rui, se alguém pode se apresentar como candidato ao diaconato, se tem que ter dentro da paróquia um trabalho já reconhecido, ou quer, tipo assim, sente uma vocação, apesar de ser, vou colocar uma função instituída e não ordenada, né? Mas a pessoa pode, mesmo que ela não seja assim tão praticante, não digo praticante, não seja tão atuante. É um católico praticante, mas não está atuando, mas despertou, foi Sim. tocado pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo atua nas pessoas, isso é uma grande realidade. Mas o grande chamado é feito através da igreja, através do bispo. Ah, tá. Não é? Agora, a pessoa pode discernir com seu confessor, seu orientador espiritual, seu desejo e apresentar-se ao bispo e ao seu pároco. Então vai ser feito aí um discernimento, né? Ele será chamado ou não, de acordo com os critérios da igreja. Monsenhor, o desejo de ingressar na escola diaconal não é imediato aceitabilidade, né? Sempre passa por uma avaliação, né? Sempre passa. É importante que o primeiro a fazer o discernimento é o pároco. É o pároco na conversa com aquele candidato, seja aquele que ele está chamando ali naquele momento, ou alguém que se apresentou a ele dizendo, olha, estou sentindo que eu tenho vocação para o diaconado. E aí o pároco vai orientar a pessoa para que possa haver todo o processo. Em alguns casos até dizer, olha, não é o caso, você deve continuar como leigo no ministério que você está exercendo ou no trabalho que você faz. E um fato importante aí é que nessa escolha a esposa tem que dar a quiescência dela por escrito. Eu percebi, sempre o casal, né? Porque se ela não quiser, o ministério vai por água abaixo. Inclusive as avaliações. E ela tem que fazer uma carta de próprio punho, né, dizendo que ela aceita, que ela concorda, que ela aprova. E na hora da ordenação também passa por você uma entrevista com ela para ela confirmar. Ótimo. Não é? Importante. Eu queria que o senhor falasse agora, Monsenhor, as funções do diácono. O diácono, ele é chamado a exercer na igreja. Primeira coisa, vamos começar pelos sacramentos. Sim. O diácono pode fazer batizados, ele pode assistir a matrimônios. O diácono, ele deve ser alguém que tenha
condições, capacidade para coordenar, para liderar, para formar outros líderes, né? Porque o líder verdadeiro é aquele que forma outros líderes. Então ele tem que ter espírito de iniciativa, tem que ser alguém que tem essas condições. E aí, dentro da igreja, de acordo com o trabalho existente na paróquia, ele vai ser orientado pelo pároco a fazer esse ou aquele trabalho. E dentro da arquidiocese tem as diaconias. Então tem a diaconia, não é diácono, a diaconia hospitalar e da saúde, tem a diaconia carcerária, tem a diaconia da esperança. Correto. Então ele deve atuar dentro de um trabalho sócio-caritativo, porque a origem do diaconado é justamente a necessidade dos pobres. Naquele tempo, das viúvas, né? A toda a preocupação da igreja com aqueles que passam necessidade. Correto. Rui, você pertence a qual diaconia? Diaconia, eu exerço a tríplice diaconia da palavra, a diaconia da caridade, o munus caritativo. O Papa Bento fala o que, mesmo na diaconia da palavra, nós estamos no munus caritativo, né? Certo. E na diaconia, meu ministério, né? Que eu exerço aqui, onde a igreja precisar de mim. Atualmente ainda estou aqui, né? Mas o papel ainda não foi para a igrejinha. O Dom Gil permitiu que eu fosse para a igrejinha Valadares, onde eu trabalho fazendo exéquias, atendo o povo que precisa de aconselhamento, tudo mais. Então, tudo é a caridade. Eu queria que você falasse se o diácono ele pode exercer seu ministério em qualquer paróquia. Você acha que já até me respondeu isso? Porque você é ligado à catedral e está indo para... Exato. O pedido do arcebispo, né? É a mesma referência do presbítero, né? Se um pároco chama para ele prestar um serviço extra, tudo bem. Agora, uma atividade constante, aí tem que ter a provisão do bispo, né? Gente, eu vou pedir um breve intervalo. O assunto é tão interessante, tão informativo, que a gente até esqueceu. Então, daqui a pouquinho eu volto. Gente, só um minutinho. É hora de você comprar seu apartamento Resato pronto para morar. São 100 meses para você pagar com financiamento direto. Entrada de 20% na Avenida Rio Branco e no Granbury.
Conheça também o Residencial Escandinávia, na Delfim Moreira 212. Na Resato você encontra ótimas oportunidades para comprar o seu apartamento. Resato, 38 anos, sem parar. Estamos retomando, recomeçando, nós, depois de um breve intervalo, o programa Dialogando, da nossa Web TV A Voz Católica, que é com transmissão ao vivo no site e no Facebook A Voz Católica. Hoje estamos recebendo o Monsenhor Luiz Carlos e o Diácono Rui, que estão falando sobre escola diaconal e dando seguimento ao bate-papo muito gostoso, muito informativo para todos os leigos, né, que trabalham, que são paroquianos ativos, estão sempre nas paróquias, informações que às vezes as pessoas precisam saber para saber que ali é o meu local, né, que eu quero também, com a aprovação do pároco, estudar para o diaconato. Bom, Monsenhor Luiz Carlos, uma pergunta que eu acho interessante que as pessoas saibam, né? O diácono recebe um ordenado ou uma remuneração pelo serviço? Não. O diácono, ele não tem uma côngrua, porque o que os padres recebem chama-se côngrua. Nós não chamamos, a igreja não chama de salário, porque nós não somos profissionais, não é? Nós temos a vocação para o serviço. Então, é o serviço diaconal, é o serviço do padre, é o serviço do bispo. E os diáconos permanentes, eles não recebem a côngrua, mas eles não têm despesa nenhuma com o trabalho que fazem, porque a igreja deve, não é isso, Diácono Rui? Exato. A igreja deve ajudá-los para que eles possam exercer o ministério sem nenhuma despesa, logicamente. Então, assim, providenciando a condução para eles irem nessa ou naquela comunidade, os meios necessários para que eles possam exercer... Seria uma ajuda de custo? Ajuda de custo. Certo. Então, assim, qualquer investimento que seja necessário, não vamos chamar de despesa, qualquer investimento, quem faz é a paróquia, né? Correto. E em determinados momentos pode haver também alguma doação, né? Se alguém está passando por uma dificuldade, né? Então a doação. Por quê? Porque os diáconos, eles quando entram para a escola diaconal, ainda candidatos, eles têm uma profissão. Eles têm uma situação econômica já definida. E eles né? podem trabalhar concomitante. Exato, eles têm a profissão deles. Nós temos diáconos que são professores, nós temos diáconos que são contadores, né? Diáconos que trabalham em escritórios, banco, prefeitura, na universidade. Então, eles têm o salário deles. Então, o que eles realizam na igreja não é visando o salário. Ninguém vai ser diácono pensando que vai ter que o diácono é profissão, que vai ter uma remuneração, que vai ganhar né, muito dinheiro. Não é por aí. Então, é importante que isso seja esclarecido. Né? Porque uma vez alguém, foi importante a sua pergunta, alguém me procurou dizendo assim, olha, eu gostaria de ser diácono na igreja. O que o diácono faz? Aí eu disse o que faz e depois veio a segunda pergunta. E quanto ganha por mês? Né? Então, assim, é muito importante a gente saber que nós na igreja não trabalhamos por dinheiro. Né? Nós trabalhamos porque o Senhor nos chama e o Senhor nos ordena o serviço. Sim. Então, nós temos que trabalhar, né? E é claro que a igreja não vai deixar ninguém passar necessidade. Exato. Né? E a igreja... Então você colocou também a misericórdia, né? A caridade, né? E a igreja, completando o que o Monsenhor falou, ela também é mãe. O Código de Direito Canônico, a Sagrada Congregação para o Clero, prevê, no caso de penúria, que está passando necessidade. Eu, por exemplo, quando era presidente do diacônio, levei 2 casos ao nosso arcebispo e resolveu no ato, né? Porque eles perderam o emprego, né? E ficaram numa situação difícil. Dom Gil imediatamente, prontamente, resolveu a questão deles, né? É a função da igreja. A igreja é mãe, ela está sempre atenta a seus filhos. Né? Correto. Agora, Rui, uma curiosidade.
Por que a estola do diácono é diferente do padre, da estola do padre? Tem dois aspectos aí. O padre, ele atua em persona Christi, quando ele absolve uma pessoa ou consagra, é o Cristo que está fazendo. Está a estola dele no sentido ligar assim, o Senhor com o seu povo. E, embora também a estola signifique a ovelha que eu carrego nos ombros, e a do diácono a toalha do lava-pés, né? Então, tanto é que nosso padroeiro, né, que foi morto em Roma por proteger os pobres, né, São Lourenço, e foram procurar a riqueza da igreja, ele abriu a porta, mostrou os pobres, aqui é a nossa riqueza, e foi morto. Ele já aparece com a estola, assim, transversal, a toalha para o lava-pés. Ah, correto. E existe alguma organização nacional ligada a CNBB para os diáconos? Exatamente. A nível nacional, nós temos a Comissão Nacional de Diáconos. A nível regional, no caso nosso, Minas Gerais e Espírito Santo, regional. E a nível local, Comissão Arquidiocesana de Diáconos, ligadas, vinculadas à Conferência Nacional dos Bispos ou ao bispo local, como no nosso caso da local aqui. Ô Rui, você tem ideia mais ou menos de quantos diáconos nós temos na nossa arquidiocese? Os 26, né? 26. E não sei, isso é uma curiosidade. Nacional, você tem ideia, mais ou menos? Perdi o controle agora, porque ultimamente tem se ordenado muito. Até bem pouco tempo, a nível de igreja, total, tinha mais de 40 mil no mundo. Para você ter uma ideia, no Yucatán, lá no México, os índios Chiapas têm 450 diáconos. Eles é que evangelizam as tribos deles. E a igreja tem uma confiança muito grande no trabalho deles. Você acha um número bem considerável? Sim, bem considerado, mas a tendência é aumentar, porque as dioceses que ainda não têm o diaconato permanente, nem todas têm, a cada ano mais e mais dioceses vão aceitando diaconato permanente, vão criando escolas diaconais e esse número tende a aumentar. Então é como o diácono Rui falou, hoje aqui nós não teríamos condições de dizer assim, são tantos, não é? Mas por quê? Porque a cada ano aumenta. Eu fiquei sabendo, há poucos dias recebi um convite para ordenação de uma turma. Então, graças a Deus, esse ministério tem ajudado muito a igreja, a presença de alguém que é ordenado, alguém que está a serviço da igreja, a serviço da palavra, da liturgia, da caridade, aí presente em muitas dioceses, onde o número de padres não é suficiente para atender, tem paróquias que são atendidas pelos diáconos, por um ou mais diáconos, e o padre vai uma vez por mês, é o caso, em algumas dioceses do Brasil, né? E sempre trabalhando junto, em comunhão com os padres e em comunhão com o bispo, né? Isso é muito importante. E até na liturgia, dentro da celebração eucarística, né, a missa tem a função que é do bispo, a função que é do padre, a função que é do diácono, né? No ano passado, por exemplo, a diocese de Itabira ordenou 16. Eu tive até um contato na formação deles e tudo. Então está vendo realmente um crescente, muito, né? Número de vocações. Isso é muito bom. Monsenhor, eu queria que o senhor falasse agora sobre a nossa escola diaconal da Arquidiocese de Juiz de Fora, onde o senhor é o diretor. Queria que o senhor falasse quantos candidatos, são 3 anos e meio, foi iniciada uma turma há pouco tempo, né? Isso. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho da formação, como é que está atualmente. Olha, nós temos atualmente 32 alunos na escola diaconal, 32 candidatos ao diaconato permanente. Nós começamos com 39 candidatos, antes tinha o total de 42 candidatos, 39 foram aprovados para entrar para o propedêutico e atualmente 32. Então, você percebe, aqueles que nos ouvem também, que vai acontecendo uma seleção, vai acontecendo um discernimento, como eu falei já no início do programa, tanto por parte dos membros do Conselho de Formação,
que nós vamos percebendo, aqueles que têm condições, aqueles que não têm, como também o próprio candidato. Isso. Ele vai fazendo o discernimento. Ali, né? É muito bonito quando a pessoa faz o discernimento, tanto para continuar, como para sair da escola e continuar como leigo. A escola diaconal ela tem um conselho, né? Nós vamos agora, no próximo sábado, já realizarmos mais uma reunião do conselho. Esse conselho diaconal, ele dirige a escola, né? Eu sou diretor da escola, mas comigo tenho o conselho. Quem preside o conselho é o arcebispo. Então, nós temos as aulas que acontecem de 15 em 15 dias, o sábado todo e o domingo, funciona no Seminário Santo Antônio. Então, o seminário que cuida da formação dos futuros presbíteros, padres, cuida também da formação dos futuros diáconos permanentes. Então, nós temos toda a estrutura para aulas e também de alimentação, de material que é necessário para as aulas e também de hospedagem para aqueles que moram fora da cidade de Juiz de Fora, porque nós temos candidatos também de paróquias do interior da arquidiocese. Nós tivemos na aula inaugural, nós vimos bastante futuros diáconos de diocese. Pois não? O que acontece aí também não apenas aulas presenciais, mas eles continuam com atividades em casa para depois apresentarem, então há todo um leque aí de ação. E também é importante falar, há poucos dias nós tivemos a reunião com os párocos deles, porque acontece isso na formação. Nós nos reunimos com os párocos, né, vem o pároco de cada formando, e também realizamos reunião com as esposas. São 2 reuniões ao ano, porque nós precisamos ouvir as esposas, orientar as esposas, e também elas precisam de formação. Elas não têm a mesma formação que o diácono, mas elas precisam de ter alguma formação para que elas possam acompanhar bem e entender saberem o que está acontecendo. Saberem o que está acontecendo. Até o serviço equilíbrio. Participar da espiritualidade diaconal. Né? Exato. E também, de vez em quando, realizamos um encontro com toda a família. Aí vem os filhos também. Aí geralmente vai a esposa e filhos dos já ordenados para ajudar a tomar conta das crianças pequenas, né, dos candidatos. Então, esse trabalho ele é feito durante 3 anos e meio, nós podemos dizer que 4 anos, porque 6 meses de propedêutico, 3 anos de estudo da teologia e 6 meses de experiência pastoral, né, quando vão exercer o ministério do leitorato e do acolitato, preparando para a ordenação. Perfeito. Bom, infelizmente, o nosso programa está terminando. Gostaria de agradecer demais a participação do diácono Rui. Alegria foi nossa. Muito obrigada, Monsenhor Luiz Carlos. E gostaria, Monsenhor, agora que o senhor finalizasse o nosso programa, mandando uma mensagem para os nossos telespectadores, internautas, que estão curtindo o Face, estão visualizando, comentando, enfim, da nossa web TV A Voz Católica. Em primeiro lugar, na pessoa do diácono Rui, eu quero agradecer o trabalho que os diáconos realizam na nossa arquidiocese. Dom Gil sempre diz isso também, né, desse trabalho bonito que eles realizam, e que Deus abençoe a todos vocês diáconos, as esposas, os filhos, a família, né, de cada diácono, e abençoe também os nossos candidatos, aqueles que agora estão estudando, fazendo a preparação para o ministério diaconal, e abençoe a todos vocês, queridos ouvintes, queridos internautas, telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. E tudo isso que realizamos na igreja, todos os ministérios, é porque amamos a Deus, é porque Deus nos criou por amor, Deus nos colocou na sua igreja e Deus nos chamou e nos chama para que nós possamos servi-lo na pessoa dos nossos irmãos e irmãs. Isso é ser igreja, é viver a comunhão com Deus e a comunhão entre nós, amando-nos uns aos outros como o Senhor nos ama. E lembrando sempre aquilo que é o lema dos diáconos, não é?
e que Jesus disse sobre ele mesmo: eu vim para servir e não para ser servido. Que possamos ser todos servidores do reino. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação. Com alegria. Estamos encerrando no nosso programa. Você pode acompanhar no site, no Face. E até segunda-feira, um bom final de semana. Não se esqueça que domingo sem missa, semana sem graça. Então, domingo, esperamos vocês nas nossas paróquias. Muito obrigada mais uma vez. Aí gostaria de lembrar, Monsenhor, rapidamente, já estou passando o meu tempo, mas que aqui na Catedral nós estamos fazendo um sorteio de uma moto novinha, 0 quilômetro, no dia 29 de abril. Contribua, R$5. Por quê? Com essa verba, com a compra do seu bilhete, você está contribuindo para as obras internas da Catedral. Venha ver como a nossa Catedral está ficando bonita. Contribua você também. E com a possibilidade de ganhar uma moto. Exatamente. Gente, pode falar, você vai falar alguma coisa? E vamos lá, não deixe de participar, faça seu comentário. Infelizmente, nosso tempo acabou. Aquele beijo e até segunda-feira.